A vida de São José revelada à abadesa Maria Cecília Baggio. A parte 2, agora da encarnação do Verbo Divino até a permanência dele no Egito. De volta a Nazaré, os primeiros dias depois do retorno. Chegado de volta a Nazaré, sua terra natal, Maria e José se sentiram muito satisfeitos quando entraram em sua pequena casa. A Santíssima Virgem, em razão da grande veneração que tinha por aquele seu pequeno quarto, no qual havia ocorrido o grande mistério da encarnação do Verbo Divino, e José, por ser aquele o local em que havia recebido graças especiais e grandes favorecimentos por parte do Senhor, embora não estivesse ciente dos acontecimentos todos, tinha grande amor por Deus e devoção muito especial, motivos pelos quais, tão logo chegados, solicitou a sua esposa que o conduzisse aos seus aposentos para que o agradecessem a ele as providências todas para que chegassem em segurança de volta à sua terra natal. O pedido agradou muito a Maria e eles então, ajoelhados, adoraram ao Senhor e agradeceram. Mais uma vez o Criador teve por bem conduzir o santo a um daqueles seus estados de êxtases, no qual desfrutou da suavidade do seu espírito e compreendeu muitas das grandes ocorrências que envolvia sua santificada esposa, sendo que Deus o fez saber quanto ela lhe era querida e apreciada. Nessa ocasião também, a Mãe Divina foi agraciada com muitos favorecimentos. Depois de passar certo tempo naquele estado, José tornou a si e teve ocasião de observar Maria envolta em luz resplandecente. Permaneceu admirando-a naquele estado de graça do Senhor e não cansava de maravilhar-se. Maria também se encontrava em elevo estado de contemplação e o santo mais uma vez se alegrava por vê-la tão favorecida pelo Senhor. Agradecia humildemente por ele o haver honrado com uma esposa assim tão digna. Chorando profusamente, ele dizia para ela: ó minha querida e amada Maria, desde quando mereço conviver contigo e desfrutar de tua companhia assim tão agradável? É uma graça que jamais tenho merecido e que somente me foi concedida em razão da infinita bondade do nosso Deus, que é extremamente condescendente comigo, ser mísero e humilde que sou. Enquanto José dizia essas coisas, Maria voltou também a si de seu estado de contemplação e ambos então conversaram sobre a infinita bondade do Criador e sua grande complacência e cantaram cânticos de sublime beleza referentes à sua infinita sabedoria. O espírito de José estava profundamente mergulhado em mar de alegrias e ele se desfazia em amores pelo seu bom Deus, crescendo cada vez mais sua veneração por sua santificada esposa. Em seguida, contou-lhe sobre os acontecimentos naquele quarto durante sua ausência, sobre suas orações todas lá e das muitas graças a ele concedidas por Deus, consolando-o naquelas atribulações, fatos dos quais, aliás, Maria estava perfeitamente ciente. Apesar disso, ouvia-o atentamente e com muita satisfação aparente. Muito humilde que era, dizia para que ele se sentisse reconhecido por tudo isso e que agradecesse ao Senhor em termos de sua complacência em conceder determinadas graças em certos locais, e que eles bem poderiam pensar que aquele quarto fosse mesmo um deles,
onde ele havia demonstrado toda a sua bondade e lhes concedido muitos favorecimentos. José estava convicto da veracidade dessas palavras e lhe pediu permissão para dirigir-se ao local, vez ou outra, para orar, especialmente quando estivesse aflito ou incapaz de enfrentar certos problemas, a fim de que lá recebesse as graças divinas desejadas. E lhe disse: embora sejas suficiente para consolar-me em minhas atribulações, sinto necessidade deste conforto adicional de poder orar em teu quarto. Mas isso não deve atrapalhar teus retiros, pois lá irei só quando estiveres ocupada com outros afazeres da casa e no preparo dos necessários alimentos para a nossa vida. Maria, inclinando sua cabeça em sinal de assentimento, atendeu ao seu pedido e ele muito se alegrou com isso. E desde então, ao encontrar-se ela ocupada, ele se dirigia ao seu quarto e lá o Senhor lhe concedia muitas graças e enchia sua alma de contentamentos. Muito frequentemente também o santo, vendo que Maria lá se encontrava em preces, evitava perturbá-la de qualquer forma com sua presença. Fora do quarto, porém, ele também se ajoelhava a Deus e suplicava para que pudesse compartilhar de suas orações e de seus puros sentimentos. Tudo isso em razão do grande amor que tinha por ela, que lhe havia sido concedido por Deus como fiel companheira e amiga, e o Senhor não deixava de atendê-lo e se comunicava com seu espírito. José se mantinha humilde, se reconhecia indigno de todas essas graças e pedia constantemente que ele concedesse novas graças à sua esposa em razão de seus muitos méritos, pois estava ciente do quanto ela era amada e apreciada, além de favorecida por ele. Com estas ações todas, o santo crescia progressivamente em termos de veneração e estima por sua esposa. A tal ponto chegavam estes seus sentimentos que, quando ele estava em preces em seu quarto ou em qualquer outro local, ele, cuidando para que ela não o visse, inclinava-se em sua direção com respeito, movido por algum estranho impulso interior. Ele mesmo acreditava que essa sua atitude fosse motivada pela elevada santidade envolvendo Maria. Na realidade, a causa era muito mais sublime e se referia ao fato de ela encerrar o Verbo divino em seu ventre, e ele o solicitava para que o adorasse e venerasse, mesmo estando onde se encontrava. Então, em Maria, José observava crescerem progressivamente sua grandiosidade e sua beleza, além de se multiplicarem as suas já numerosas virtudes. E ele se maravilhava com isso, convencido de que o Senhor, sendo ela tão boa e santa, lhe concedesse favorecimentos cada vez maiores, fato que era mesmo verdadeiro, pois era o Verbo divino, e nela habitava, que provocava esta aparência exterior de sua divina luz para conforto de seu amado José. E assim viviam os dois, parte de seu tempo em orações, parte em recitação de louvores divinos e trabalhando o resto do tempo para a manutenção de suas vidas. Empregavam também parcela de seu tempo em frequentes colóquios religiosos sobre as palavras ditas pelos profetas relativamente à futura vinda do Messias e também sobre as afirmações das Sagradas Escrituras. José, que não entendia muito das coisas ditas ou escritas, pedia a ela que as explicasse para ele, pois estava ciente do quanto versada e qualificada era nestes assuntos. Ela concordava e, muito obediente a seu marido, lhe explicava com pormenores o que já havia sido profetizado envolvendo a vinda do Messias, e ambos então choravam de alegria pelas admiráveis qualidades que ele mostraria quando estivesse presente.
Maria, entretanto, chorava em razão do conhecimento que tinha de tudo aquilo que seu filho deveria sofrer para redimir a humanidade. Mas mantinha para si este segredo. Não falava a este respeito para não afligir muito severamente seu marido e sofria sozinha, sem quaisquer manifestações de tristeza e sem permitir que ele compartilhasse desta sua dor imensa. José já observava que ela chorava de forma estranha quando eles conversavam sobre o Filho de Deus e acreditava piamente que isso ocorresse em razão de seu grande desejo pela vinda do Messias. E, na verdade, ela assim agia em função da grande dor que tinha por conhecer todos os sofrimentos pelos quais ele teria de passar. O santo notava também que ela não mais o exortava para que suplicasse a Deus pela vinda do Redentor. Entretanto, nada lhe perguntava e assumia estar ela, em razão de comunicações divinas, segura de sua vinda para logo e que suas súplicas seriam atendidas nesse sentido. Podia também observar que, ao conversarem sobre todas as suas qualidades, ela resplandecia em imensa luminosidade, fato que não sabia como explicar, mas que desejaria muito saber as causas. Entretanto, mantinha-se em silêncio, sem perguntas, por achar-se indigno de qualquer questionamento neste aspecto. Estava seguro de que o Senhor muito se comprazia com aqueles colóquios e que isso seria um sinal de sua satisfação para com eles. E ele se alegrava muito com tudo isso, embora se confessasse indigno de tantos favorecimentos. Verificava também que ela se mantinha às vezes muito abstraída e que em determinadas épocas passava dias inteiros sem comer, e achava que essas suas estranhas atitudes eram para motivar o Senhor para que enviasse rapidamente o Messias. Nessas ocasiões, ele procurava jejuar também moderadamente, tomando somente os alimentos estritamente necessários. Maria, porém, procurava exortá-lo para que se alimentasse bem, a fim de que pudesse enfrentar os esforços físicos todos que sua atividade profissional exigia. O santo, todavia, só de olhar para ela já sentia estar completamente saciado. Delicadamente solicitava seu acordo para permanecer jejuando, uma vez que isso, sendo bom para ela, seria aceitável também para ele. Maria via nisso mais motivos para louvar a Deus e ambos se punham então a rezar e depois a conversar sobre a grande benevolência do Senhor. Desta forma, José encontrava renovação espiritual muito ampla e intensa e se sentia plenamente alegre, como jamais se sentira antes. Parecia-lhe ter um imenso tesouro em sua casa, tão grande que nem mesmo inveja dos anjos do céu ele tinha, anjos que coabitavam com os espíritos santificados e com Deus ele mesmo. O santo não mais necessitava olhar constantemente para o alto, pois um simples olhar para sua esposa lhe era suficiente e nada mais tinha a desejar. Ele não sabia exatamente de onde provinham tais sentimentos, fato que lhe causava certo temor e preocupação também, dizendo para ele mesmo: Meu Deus, é também possível que não vos ame tanto quanto anteriormente, não mais de todo o coração? Seria este o motivo porque não mais olho para o céu onde habitais para saciar as ânsias de meu coração? Tentava olhar para dentro de si mesmo, cuidadosa e atentamente, e podia então entender que Deus era de fato o objeto único de todo o seu amor. Voltava-se então para ele e dizia: Ah, Deus meu, sois meu único e verdadeiro amor, meu único bem, meu tesouro e meu tudo. Meu coração anseia somente por vós e tenho muito amor por minha esposa, pois a reconheço como sendo objeto de vosso amor e de vossas graças. Amo-vos nela, pois estou ciente de que nela haveis feito vossa habitação.
e vós mesmo a haveis dado a mim como fiel companheira, e me haveis ordenado que a amasse, pois é merecedora de todo este amor, tão santa e plena de virtudes que é. E o santo então se acalmava e desfrutava livremente de todas essas graças que o Senhor lhe havia concedido. Embora tivesse tantas alegrias em seu coração, não lhe faltavam também atribulações. Enquanto se mantinha ocupado na oficina de trabalho, alguns desocupados e vagabundos para lá se dirigiam a fim de conversar com ele e assim passarem o tempo. Ele, porém, ocupado e contemplando todas as grandezas que lhe eram concedidas por Deus, não lhes dava trela, e por isso acabava por tornar-se objeto de brincadeiras e chalaças por parte daqueles desocupados que o nominavam de estúpido, insensato e imprestável. Embora muito humilhado, sofria com paciência e muita resignação. Às vezes eles lhe perguntavam como a sua esposa podia ser tão idiota em conviver com ele e aguentar sua presença. Eram pessoas instigadas pelo demônio que lhe diziam muitas ofensas, pois o diabo tentava de tudo para que ele se impacientasse e se tornasse possuído pela ira. Ele, todavia, usava tudo isso para exercitar-se em sentido contrário e com isso aumentar seus méritos e praticar mais virtudes. De forma bastante amável, lhes solicitava para que partissem e os repreendia com boas maneiras por estarem ofendendo a Deus desta forma. Quando finalmente elas se retiravam, José orava e rezava para que o Senhor as iluminasse e perdoasse os seus pecados. Preces essas que ele fazia com toda humildade, praticando assim as virtudes da paciência e da resignação, além da caridade. O demônio, seu grande inimigo, por sua vez, fremia de ódio contra ele e também contra sua esposa, pois não conseguia introduzir entre eles a cunha da discórdia. Terminava sempre por ser derrotado e era mantido distante do casal pelo imenso poder divino e também pela grande força de unidade mostrada por Maria e José e pela profunda humildade de ambos, sua grande pureza e total abstinência, sem falar no grande amor a Deus que tinham em seus corações. José contava todos esses acontecimentos para ela e era então animado a sofrer com paciência, uma vez que isso seria do agrado do Senhor. E ambos então rezavam em favor de todas aquelas incômodas pessoas que os perseguiam e molestavam. Passaram assim algum tempo em que ambos encontravam plena alegria e consolo em seu amor por Deus. Entretanto, era também sua vontade testar de novo aquele seu servo através de atribulações tão grandes como jamais tinha sido tido anteriormente. É preciso saber, porém, que o Senhor já o havia preparado para ela à custa das muitas graças que lhe concedia e dos muitos favorecimentos feitos. José enfrenta terríveis inquietações. Estando santo, muito alegre e contente em companhia de sua querida esposa e muito satisfeito pelos inúmeros favores recebidos de Deus, observando-a atentamente, pôde notar nela inequívocos sinais de gravidez. O fato deixou atônito, extraordinariamente perturbado e profundamente ferido em seu coração. A princípio tentou enganar-se, achando que os sinais seriam provenientes de alguma enfermidade qualquer, porém não via nela qualquer sintoma de doença, mas sim a via muito vigorosa e desembaraçada, e dizia para si mesmo: se de fato fosse alguma doença, existiriam sintomas característicos, mas ela mostra perfeita saúde. E completava estes pensamentos: ó Deus, o que noto eu em minha mulher? Estou por acaso sonhando? Ou estou mesmo acordado? Veria meus olhos uma coisa por outra? Ó Deus, que se passa com ela?
Não ouso perguntar-lhe, pois, sendo a santa que é, não posso permitir-me tal desrespeito. Entretanto, vejo com absoluta clareza o seu estado. Deus, socorrei este vosso servo, dando-lhe iluminação para entender este fato tão difícil de compreender, pois ele nada mais pode reconhecer do que vê com seus próprios olhos. Maria já havia pressentido todas essas inquietações de seu marido e rezava fervorosamente para que o Senhor o ajudasse com sua misericórdia divina nessa situação. Naquela noite, José se recolheu muito combalido, refletindo sobre o significado daquele acontecimento tão insólito. Dormiu muito pouco e o tempo lhe custava muito a passar, tão ansioso estava por ver Maria novamente e verificar seu eventual erro em termos de seu estado. Ficou acordado por muito tempo, esperando que ela deixasse seu quarto e passando por forte angústia. Pela manhã, ela assim o fez, cumprimentando José muito cordialmente, como habitualmente fazia. Ele a observou e a achou extraordinariamente linda e graciosa. Entretanto, por outro lado, teve ocasião de ver plenamente confirmados os sinais indicativos do dia anterior. Muito ferido em seus sentimentos e triste, verificou não estar errado, mas que suas primeiras impressões eram verdadeiras. E disse para si mesmo: ó Deus, muito me alegram a beleza e graciosidade de minha esposa, mas o meu coração está ferido, pois nela vejo sinais claros e inequívocos de gravidez. Meu Deus, socorrei-me nessa tão grande aflição, tão grande que pode mesmo matar-me, se eu não tiver força para enfrentá-la e não tiver a vossa orientação necessária. Maria, de seu lado, rezava muito por ele que, por tal motivo, conseguiu encontrar algum sentimento de compreensão e de alívio de sua dor. Pensava com ele mesmo ser mais conveniente dar algum tempo e ver como se desenvolveriam as coisas naquele sentido, seguro de que o Senhor não deixaria de manifestar-se e de tomar providências a respeito, e dizia: tenho certeza de que Maria é muito santa e muito amada por Deus e dela não posso absolutamente duvidar. Por agora é melhor que me acalme e aguarde certo tempo pelos resultados, que certamente virão. E assim se acalmou, pelo menos por instantes, embora cada vez que olhasse para ela, visse os sinais indicadores que ele tanto temia e se sentisse profundamente aborrecido. Obteve mais algum alívio através de muitas orações que fez e também por meio das que ela realizava por ele. Maria se mostrava cada vez mais amável e carinhosa com ele e compartilhava, sem seu consentimento, de toda aquela angústia. Diariamente, pela manhã, acordava ansioso pela saída dela de seu quarto e observava como andavam aqueles sinais que tinha visto. E a clareza de sua gravidez era um fato que não podia evitar. Passou a consumir-se em desespero, parecendo mesmo doente de alguma enfermidade repentina. Na verdade, este seu estado emocional era mais grave do que muitas doenças que pudesse ter, pois se sentia profundamente abalado e ferido, angustiado em razão da situação que se apresentava. Rezava e orava muito a Deus, praticava constantes jejuns, fazia muitas esmolas e tudo exercitava para que o Senhor o confortasse e o iluminasse naquela situação tão aflitiva. Olhava para ela sempre com muito amor e carinho, dizendo continuamente a si próprio: ó Maria, tu que és a causa de todas as minhas alegrias, como podes também ser motivo de tanta dor? Ah, se pudesse entender todas essas minhas angústias, certamente não deixarias de acalmar-me, contando-me a causa dessa tua gravidez. Maria via através da mente de seu marido todos estes seus dolorosos pensamentos e tinha muita pena dele.
Entretanto, permanecia calada, sofrendo também com paciência e resignação, esperando que o Senhor se compadecesse e confortasse José nesta sua ação, nessa tua tão grande angústia. Ele, porém, desejava testar mais uma vez a confiança de seu muito leal servo José, e nisso tudo lhe dava ocasião de prová-lo. Finalmente o santo se decidiu a perguntar a Maria qual seria a causa daqueles sinais exteriores. Todavia, embora tal decisão tivesse sido tomada repetidas vezes, não conseguia colocá-la em prática e acabava por tornar-se confuso e temeroso, cada vez mais inquieto, dizendo para ele mesmo: "Oh, meu Deus, que coisa é essa que se passa comigo? Vejo claramente a condição de gravidez de minha esposa. Ela se mostra carinhosa e amorosa comigo e me trata com grande amabilidade, portanto estou seguro de que nada me esconderia se eu lhe perguntasse o que desejo. Contudo, não sou capaz de fazê-lo, mas também não consigo libertar-me dessa tão grande dor que me atinge, e não posso entender o que esteja acontecendo. Ah, Deus meu, somente vós podeis consolar-me e acalmar-me, e por esse motivo recorro ao vosso auxílio e deixo todo este meu sofrimento em vossas mãos." Entretanto, o Senhor não lhe dava qualquer resposta e permitia que ele permanecesse em sua terrível angústia. Maria, de seu lado, esforçava-se muito com o intuito de confortar e consolar seu marido com muitas delicadezas e amabilidades. Pedia para que se alimentasse bem e lhe perguntava como poderia ser-lhe mais agradável ainda. Cantava louvores a Deus, mas ele nada mais fazia do que dizer-lhe que seu coração estava tomado de grande tristeza e muita dor, dizendo também: "Querida Maria, tu trazes grande alívio às minhas aflições, não posso negar. Mas eu não consigo afastar estes sentimentos de meu coração. Reza, pois, para que Deus se apiede de mim e me auxilie nessa tribulação tão grande." Ele, muito aflito que estava, teria desejado dizer mais do que isso e contar-lhe a verdade sobre os seus sofrimentos todos e respectivos motivos. Porém, não o conseguia e dizia para si mesmo: "É mesmo possível que ela não perceba a causa de meu sofrer? Com certeza não pode manifestar-se a respeito, embora saiba de tudo." O santo se via muito humilhado e chorava perante seu Deus, achando bem merecer todos os sofrimentos, uma vez que não mostrava sua gratidão por todos os seus grandes favorecimentos. Embora se visse como o mais afortunado dos homens a quem havia sido dado esposa tão virtuosa, considerava-se também o mais aflito e o mais angustiado. Com a passagem do tempo, sua dor aumentava à medida que os sinais da gravidez de Maria se tornavam mais evidentes, sendo que a criança, àquela altura, já deveria estar a termo, fato que o deixava ainda mais confuso. Ocasionalmente tentava desabafar sua dor, dizendo para si próprio: "Ah, querida Maria, como podes manter-me tão angustiado? No que teria te ofendido ou desgostado para seres tão cruel comigo? Estás mudada em teu comportamento, pois de carinhosa e amável que eras, passas a cruel e impiedosa, uma vez que, conhecendo toda a verdade, a mantens em segredo." Maria podia sentir todas essas aflições e também se preocupava e sofria. Calava-se por não ter a devida permissão de Deus para revelar-lhe o que ocorria. Nada mais podendo fazer, orava por ele. O santo ia normalmente para o seu trabalho, mas suas forças já estavam algo combalidas e ele passava a sentir-se incapacitado de exercer sua profissão normalmente. Por este motivo, ia para o quarto de Maria e lá dizia: "Oh, meu Deus, como conseguir consolo se minha esposa, antes toda a minha alegria, é agora a causa dessa minha tão grande dor? Vendo o estado em que se encontra, sinto minha alma extremamente dolorida. Não obstante, mesmo em tais
condições, tenho sempre fortes desejos de ir até ela para conversarmos. De fato, ia para onde ela se encontrasse e, embora não fosse capaz de tirar seus olhos do chão, desejava ouvir sua voz. Ela lhe falava docemente com tal graciosidade e boas maneiras que ele se via consolado de alguma forma e encontrava alívio para o seu espírito. Entretanto, quando elevava seus olhos e a via no estado em que estava, sentia-se novamente muito atingido em seu coração aflito. Decidiu-se por mostrar a ela uma fisionomia fechada e séria e manter-se distante tanto quanto pudesse. Mas nem mesmo isso conseguia fazer. Ouvindo suas palavras, era tomado pelo amor que ele tinha e ficava afável e sereno, embora constrangido. Muitas decisões tomou neste estado. Não as materializava, entretanto, pois reconhecia que seu estado emocional seria muito propício a decisões apressadas e erradas. E a graça que habitava em sua alma fazia com que agisse de forma muito prudente e cautelosa. Presa dessas grandes aflições que era, e vendo que seu anjo não mais lhe falava, e tendo sempre presente a sua grande dor, exercitou as mais nobres e raras virtudes possíveis, quais seja a da paciência ilimitada, a da grande resignação, da modéstia. Embora visse sua esposa evidentemente grávida, jamais pensou mal a seu respeito, não a julgou por antecipação e jamais se desesperou. Aguardava humildemente que Deus se manifestasse e esclarecesse, vez por todas, a causa da gravidez de Maria. Praticou inúmeras virtudes, crescia muito em seus méritos e guardou a graça sublime, da qual lhe falara o anjo, em termos de poder tomar conhecimento do grande mistério envolvido com a encarnação do Verbo Divino no puríssimo ventre de sua esposa. Vivendo em meio a tão grandes preocupações e sabendo perfeitamente que Maria estava prestes a dar à luz, mais do que nunca orou para que o Senhor o iluminasse e lhe dissesse como agir naquela situação, dizendo: vejo claramente que minha esposa se encontra a termo e que logo nascerá a criança. Não posso acusá-la segundo manda a lei, pois estou seguro de sua santidade e pureza, e nada de mal posso pensar sobre ela. Todavia não conheço a origem dessa criança e, como tal, não tenho condições de garantir minha paternidade para ela, uma vez que nada tenho a ver com o acontecimento. É melhor que eu parta e me torne um ser errante e termine meus dias nestas amarguras e dores, pois será muito difícil para mim viver distante de Maria. Mas como conseguir abandoná-la, tão santa e cheia de qualidades que é? Entretanto, seria preciso que eu a deixasse para libertar-me desta angústia tão grande. Dizendo tudo isso para si mesmo, decidiu-se finalmente por abandonar sua esposa, e por isso tinha seu coração repleto de dores e de amarguras, sem possibilidade de qualquer espécie de alívio em seus sofrimentos. Havendo tomado tão dura decisão, retornou ao seu quarto e rezou ajoelhado, pedindo ao Senhor que o ajudasse. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ó meu Deus, desde minha tenra infância me tendes mantido sob vossa proteção e também me haveis prometido assistência durante toda a minha vida. Ah, eu vos suplico, por vossa infinita bondade, vossa grandeza, imenso poder, pelo amor que me haveis dispensado e principalmente pelo que tendes concedido a Maria, mais uma vez que vos digneis a manter as promessas feitas em ajudar-me e proteger-me sempre. Não me abandoneis frente a tantas necessidades, coloco-me inteiramente em vossas mãos paternais, fazei de mim aquilo que mais vos agradar, suplico-vos também por minha Maria, cuja guarda me confiastes. Tenho tentado executar tudo o que me tem sido ordenado. Neste instante, porém, desejo deixá-la aos vossos cuidados, pois devo abandoná-la em razão dos motivos que bem conheceis. Tenho bem merecido tal castigo, pois mostrei-me incapaz de aproveitar os santos exemplos e conselhos
e agora, dela distanciado, irei, por certo, penitenciar-me de todas as minhas culpas e pecados. Embora me pareça não ter tantas culpas e pecados, vós conheceis bem quais sejam motivos pelo qual vos peço que me perdoeis e a graça de poder enfrentar e sofrer essas grandes inquietações com dignidade. Não tenho forças e coragem para despedir-me de Maria, e assim peço a ajuda de vossa grande bondade neste particular, e também que ela venha a ser consolada e confortada em sua situação tão angustiante, além de vossa proteção em todas as circunstâncias. Suplico-vos também que abençoeis todos os meus passos em direção a Jerusalém, onde irei para vos adorar. Suplico também que olheis a angústia que reina em meu espírito e também a grande aflição que toma meu coração e que tenhais piedade de mim. Desta forma, em parte aliviado de sua grande dor e angústia, o santo dirigiu então seus pensamentos para Maria e com ela se lamentava dolorosamente. Ah, minha querida Maria, minha inocentíssima pomba, vou agora afastar-me de ti. Como podes ver-me em tão grande angústia sem me dares sequer uma gota de consolo? Por que não me esclareces sobre a tua gravidez? Tu que sempre tens sido tão carinhosa e amorosa, por que te esqueces de mim nessa ocasião tão importante? Como farei para manter-me distante de ti, que és toda a minha alegria? Minha querida esposa, devo deixar-te e não sei se jamais te tornarei a ver. Devo abandonar-te completamente só e como meu coração sofre por isso. Entretanto, nas atuais circunstâncias, não vejo que outra solução poderia libertar-me do castigo que a lei impõe para estes casos e também libertar-me dessa tão grande angústia. Derramando frusosas lágrimas, José terminou suas preces e passou a apanhar as coisas todas que necessitaria para sua viagem e iria fazer com elas uma pequena trouxa. Aguardou a aurora do dia, pois, havendo decidido que partiria ao nascer do sol, não desejava que sua esposa o visse, seus vizinhos, aos quais não queria ter de explicar os motivos de sua partida. Durante todo este tempo, Maria estava entretida com suas súplicas ao Senhor para que ele se dignasse a consolar e confortar seu aflito marido, vendo que ela também se encontrava tomada de grande tristeza e aflição. Continuamos no próximo vídeo.